A paz de Deus, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Fazendo aqui esse vídeo aqui, tô meio descabelado aqui, mas vou fazer assim mesmo. Um alerta aí pra Irmandade, os irmãos novos no caminho, os mais velhos, que tem aí um espírito que tá aí agora no mundo, espírito de sedução, de enganação, armadilha satânica, que usa a própria palavra de Deus para tentar enganar, mas não engana quem já é convertido, não engana quem já tem o Espírito Santo de Deus. É um povinho aí desviado, que não deu valor à graça de Deus, não deu valor ao Santo Evangelho, recebeu e jogou pelas costas, que estava com segundos interesses e queria ser melhor que os outros, que queria fazer da casa de Deus casa da mãe Joana. Então esses não permanecem na graça, felizmente. Mas aquele que vai de sincero e puro e sincero coração, esse permanece, porque o intuito dele é salvação. Quem tem o intuito da salvação, esse permanece. Tá? E aí tem muitos tipos aí, misturados aí pela rede social fora. Pessoas frustradas, porque queriam ministério e não teve. A maioria, né? Porque isso acontece normalmente. Quando Deus chama a gente, na graça, quando a gente vai congregar, Deus vai falando com a gente vai entendendo a Sagrada Escritura, o Evangelho que é pregado na congregação, a sã doutrina que foi pregada pelos apóstolos, deixada por Jesus Cristo, e a gente vai entendendo e vai deixando as coisas do mundo, as carnalidades, as coisas que não agradam a Deus. E lá na congregação é anunciada a salvação da alma, o Evangelho de Jesus Cristo, como foi mandado, como ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Minha filha está andando com o pezinho assim para não atrapalhar. Pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a verdade que o Filho de Deus deixou, certo? Não tem como fugir. Ele disse: mas fazei discípulos, né? Aí ele deixou os apóstolos, 12 apóstolos, eles continuaram a missão, muitos foram mortos, né? O último, minha filha está para não fazer barulho, como João, né? O discípulo, apóstolo João, né? Não é o profeta já tinha morrido antes. Tem vários João ali na Bíblia. E o apóstolo João, ele não foi morto, foi levado para uma ilha, onde eram levadas as pessoas lá, que eram condenadas, né? Ele foi condenado por pregar a palavra de Deus, por pregar Jesus Cristo. E lá Jesus apareceu para ele. Quando eles achavam que ele ia morrer lá, Jesus apareceu a ele. E aí ele escreveu o Apocalipse de João, ditado por Jesus. Não foi da cabeça dele. Bom, e aí, o que acontece? Mas os apóstolos, né? Isso foi bem depois. Eles já pregaram o Evangelho, foram pregando. Aí Deus, o Senhor Jesus, ele apareceu para Saulo, que era um perseguidor, doutor da lei,
perseguidor da igreja de Cristo, converteu ele, ele começou a pregar e a ser perseguido também, né? Ele deixou todo aquele conhecimento que ele tinha antigamente dos fariseus, doutor da lei, para servir a Deus em espírito e em verdade. E ele começou a ser perseguido. E ele pregou aos gentios. Então ele foi muito usado em missões, né? Missões. Já o apóstolo São Pedro já era mais ali judeu, era mais local, pregava ali pelo Espírito, também porque, segundo as Escrituras, Pedro, João eram homens analfabetos. Aí que tá. Inclusive teve um psiquiatra, um doutor, que se converteu através disso, lendo as Escrituras, estudando a mente de Cristo, dos apóstolos, ele viu que Pedro e João eram homens analfabetos, mas a capacidade de inspiração do Espírito Santo que eles tinham para pregar o Evangelho não era da terra. Isso acontece na CCB. Tá? Deus não escolhe o homem pela sua sabedoria, escolhe pelo seu coração. E Deus, o Espírito Santo, coloca palavras, porque é assim que Jesus disse. Até disse aos seus discípulos: quando vocês forem levados perante os magistrados, não penseis no que é vez de dizer ou no que é vez de responder, porque na mesma hora o Espírito Santo falará na vossa boca. Entendeu? Essa é a obra de Deus. Quando Jesus estava ali com os discípulos aí não tinham recebido o Espírito Santo. Eles tinham se convertido, aceitaram Jesus, mas não tinham. E nenhum deles estavam salvos ainda. Porque Jesus falou para eles: quando eu for, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito do Pai, e ele vos guiará em toda a verdade. Porque até então eles erravam muito, eles estavam ainda meio na carne, sem entendimento, porque eles não tinham a sabedoria do Espírito, eles não tinham. E tinha ali Jesus falando em carne e osso com eles ali, privilégio muito grande que eles tiveram. Mas eles estavam sempre em dúvida, sempre perguntando alguma coisa e sempre errando. Inclusive tem uma parte que Jesus deu poder para eles sair, aí sai, expulsa os demônios, cura os enfermos e anuncia o reino dos céus, que é o principal. Aí eles saíram. Só que aí eles se admiraram. Falaram: nossa, olha o Senhor, nós conseguimos expulsar demônio, conseguimos curar enfermo. Como se diz: nossa, nós recebemos poder. É que nem aquelas pessoas que, quando era pequeno, queria ser um super-herói, né? O ser humano é assim. Ficar tudo contente, contentinho, né? Nossa, olha, recebemos poder, temos poder. Mas Jesus falou para ele: não se alegrai por isso, mas se alegrai pelos vossos nomes, está escrito no livro da vida, no céu. Porque quando o Senhor chama, Ele escreve o nosso nome. Mas também está escrito que se não permanecer fiel, seu nome será riscado do livro da vida. Então, por isso, não risque seu nome no livro da vida. Tá? Mas na igreja, desde a época dos apóstolos, muitos haviam se desviado do caminho do Senhor. E ele dizia, né? Os apóstolos, o apóstolo Paulo, Pedro, que muitos iam ainda
no fim dos tempos, o apóstolo Paulo disse a Timóteo: nos últimos dias tereis tempos trabalhosos, surgirão homens cruéis, que não perdoarão o rebanho, amantes de si mesmo, que se desviarão, blasfemarão do caminho da verdade. Tá? Então tá por aí. Aí tem aqueles que acham, não precisa ir na igreja para servir a Deus, precisa congregar. A mente já foi lavada, uma lavagem cerebral. E tem aqueles também que receberam o Evangelho, mas não deram valor, começaram a ter outros pensamentos, se desviaram e agora se acham no direito de fazer chacota, chamar o povo de Deus de povinho, se acham no direito de blasfemar da palavra do Espírito Santo, de tudo que está escrito, e dizer, eu conheci o Evangelho, o suposto novo Evangelho que está por aí. Isso é satânico, satânico. São discípulos de Satanás, canalhas. Essa é a verdade. Salmo 149, verso 1. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Em outra tradução da Bíblia, louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos que são leais. Entendeu? Não é em casa. Você pode louvar em casa, em qualquer lugar. Mas ali o Salmo está esclarecendo, certo? Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que ele estava falando, vamos no coração? Não. O povo se reunia para congregar desde aquela época. Que Deus já pediu para Moisés que fizesse uma tenda, que chamava Tenda da Congregação, que fizesse lá umas trombetas de prata, para tocar, para a convocação. Ele dizia, a convocação da minha congregação, para que o povo se reunisse e ali adorasse a Deus. O templo material é para proteger de chuva, de sol, de frio. As pessoas não ficassem, que nem hoje, nós tivemos aí um ensaio de 900 pessoas, tem lugar que tem mais. Está lá com as crianças, aí começa a chover. É ridículo, gente. O templo é para proteger, para abrigar. A igreja somos nós. O templo Deus prepara para conforto. Não é porque nós servemos a Deus, nós temos que viver com sofrimento ou com escravidão, não. Tem conforto, um lugar bom para sentar. Você vai na igreja, tem ventilador, tem lugar que tem ar-condicionado, tem banco, tem banheiro, água limpa, tudo limpinho, entendeu? É para nós. Mas a igreja, o templo, é um lugar para se reunir, para cultuar a Deus. Muitos desses desviados, eles iam na igreja e queriam mudar a igreja, fazer coral. Até hoje querem mudar a doutrina, mudar o ensinamento. Porque eles querem teatro, querem se aparecer, querem se mostrar. Isso não é para Deus, isso não é louvar a Deus. Tá? Como está em Eclesiastes. Eclesiastes no capítulo 5, verso 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não está falando de entrar no coração de ninguém. Aí continua dizendo, esteja mais pronto a ouvir do que a falar, ou do que a oferecer sacrifício de tolos. Mas esses tolos não se conformam
não se conformaram, eles queriam oferecer o seu sacrifício, mas Deus não aceita sacrifício de tolos. Aí chega uma hora que eles saem, aí como lá eles não têm liberdade para oferecer o seu sacrifício de tolos, aí vai na internet. E lá eles fazem o que quer, né? Lá eles fazem o que quer, mas não louva a Deus. João, primeiro de João, não é o Evangelho de João, é a epístola, a primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 19, diz assim, que eles saíram de nós, inclusive o anticristo vai sair do nosso meio, no meio da igreja. Ali está falando do anticristo, também, todos saíram. Não está dizendo que só um saiu, está saindo de vários, né? Ali começa o assunto, mas tem muitos, né? Saíram de nós porque não eram nossos. Então esses desviados, quando eu falo desviado, é aquela pessoa que desvia da verdade, desvia de Cristo. Depois usa a palavra, o nome de Cristo, para blasfemar o próprio corpo de Cristo, que é a igreja, tá? Porque todo mundo pode pecar, pode cair em fraqueza, em outras coisas. Mas o perdão depende da sua humilhação, da sua humildade com Deus. É Deus que vai te perdoar. E é você que vai sentir o perdão de Deus. Mas não é sair na internet e ficar falando besteira. Isso aí não, isso aí está blasfemando. Segundo Jesus Cristo disse, todo perdão, todo pecado, se perdoará aos homens. Mas ele diz, se perdoará, no sentido de que a pessoa tem que chegar a ele, se humilhar, confessar o seu pecado, pedir perdão e não mais voltar ao seu pecado. O que ele disse para a mulher pecadora? Vai e não peques mais. A partir dali ela foi uma discípula de Jesus. Foi até o fim, até o dia que ele estava na cruz, ela estava lá. Maria Madalena. E teve outras também. Certo? Então não é assim como alguns pensam. Não é assim. E o perdão, ele vem através da sua humilhação, da sua humildade. Mas Jesus disse, né? Todo perdão, todo pecado se perdoará. Mas depende da pessoa. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, disse Jesus, não lhe será perdoado. Não lhe será perdoado. Nem nesse século, que é o que quando ele estava, nem nos séculos vindouros. Entendeu? Então, toma cuidado, você que acompanha um blasfemo. E João, no Evangelho de João, ele também diz lá que todos temos pecado, tal. Ele começa a explicar sobre o pecado, né? Mas ele diz também que há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. E o pecado para a morte, ele diz, a esse eu nem digo que ore. Então, para você ver como que era a igreja dos apóstolos, que conheceram Jesus ali, estavam carne e osso. Porque o que está escrito na escritura, Mateus, Marcos, Lucas, são um resumo. Tudo que eles conversaram, não caberia nos livros. Está escrito isso também. Aí, essas pessoas aí, pensamento turbado, a CCB, você não conhece como que era a igreja de Jesus Cristo no começo, os apóstolos, entendeu? CCB é uma mãe ainda. Muitos não dão valor, mas esse não. Então o que é novo de caminho, velho, um alerta muito grande. Vocês veem esses vídeos aí falando mal,
Tem uma agora que tá fazendo, tem uma moça aí que tá fazendo isca. Ela põe lá um negocinho escrito CCB e fala assim, ah, não acredite em ex-CCB. Aí é só uma isca. Uma coisa satânica, né? Coisa do diabo, né? Aí você vai clicar lá, tá falando mal. Começa por um monte de coisa. Nada a ver, sabe? E ela acha que ele quer enganar o povo. Que é só crer, já está salvo. Essa é uma doutrina calvinista, que se chama, né? Mas não é isso que a palavra diz, não é isso que Jesus disse. Ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, não está salvo. Tem muitas outras partes dos outros vídeos, eu vou mostrar nas escrituras aqui, eu vou mostrar a verdade na palavra de Deus. E eles falsamente também dizem, eles não conhecem a escritura, eles não leem, não pregam o evangelho. Meu Deus do céu. Você bem a igreja que está mais próxima do evangelho, que mais prega a sã doutrina que foi pregada pelos apóstolos. Ninguém lá, não tem ninguém lá que não conhece as escrituras. Decorar versículo, capítulo, isso não quer dizer nada. Isso aí não quer dizer nada. Desde faz 49 anos que eu estou na igreja, 49 anos, desde criança. Desde que eu me conheço, que eu entro na igreja, sempre teve os ensinamentos. Chega na igreja mais cedo, pelo menos naquele tempo falava uns 15 minutos antes. Leia as escrituras, fique na comunhão. Sempre foi falado isso, sempre. Se você pegar os estatutos da congregação, é só escritura sagrada, só a Bíblia. Entendeu? E tudo que acontece lá é porque nós vivemos as escrituras. Essa falácia que está por aí é idiotice, para falar a verdade. Aí esse parcela aí de alguns desviados, né? Enfiaram na cabeça deles que não precisa congregar, que não precisa de templo, né, que protege da chuva. Eles não entendem isso, mas tá bom. Mateus 21, até anotei aqui, verso 13, Jesus disse, estou falando de Jesus, a minha casa, ele disse assim, está escrito, quando ele expulsou as pessoas do templo lá, que estavam fazendo comércio da fé, vendendo pombas, fazendo cambiadores, tantas outras coisas, vendendo coisas dentro do templo. Pode vender fora, dentro não. Ele expulsou, ficou bravo. Ele fez um chicote, está escrito lá, que pegou umas cordas lá, fez o chicote e ó, fez sumir, derrubou as mesas. Filho de Deus, hein? Então temos que entender. Entendeu? E ele disse, está escrito que a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Certo? Casa de oração. Está falando de coração. A minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. E vós a tendes convertido em covis de ladrões. Que muitos estão fazendo por aí. Que a CCB não faz, não aceita. Certo? Está escrito que o diabo é o pai da mentira. E eles estão mentindo. Mentindo. Falando mal da CCB. Certo? Eu vou mostrar algumas coisas. Nos vídeos aí. Não sei se vai dar para pôr nesse vídeo, mas eu vou mostrar alguns vídeos. Eles falam, a igreja está ficando vazia. Todo mundo está abandonando. Tudo mentira. Só eles que abandonaram. Pessoas frustradas. Não dão valor. Não tem compromisso com a verdade. Com a fé. Com as escrituras.
E como estava dizendo, não decorar versículo e capítulo, isso não quer dizer nada. Tem que conhecer, saber o que a Bíblia está querendo dizer, certo? Eu desde criança eu leio a Bíblia, li a Bíblia toda. E tudo que tem na CCB está nas Escrituras, tá? Vou mostrar algumas partes aí. E a mentira deles é grande. E vamos estar dizendo que está a igreja vazia. Hoje eu fui no ensaio, tinha 900 pessoas. Cheguei, acho que em cima da hora, né? Atrasou um pouco. Eu quase não achei lugar para estacionar meu carro no bairro. No bairro. Tanto carro de irmão, toda a rua. Todas as ruas. A rua da igreja, lotada de carros, de irmãos. A rua que eu morava, que é de frente da igreja. Não tinha lugar. Dei a volta no quarteirão do bairro. Não tinha lugar. Teve que deixar lá para baixo. Vou mostrar uns vídeos. Tá bom? Ajuda nós aí, irmãos. Dá um like. Compartilha. Tamo junto aí. Vamos ficar na paz de Deus. Todos com Deus.